estabelece e o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, de Deus, de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor. Jesus. Senhor, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, por mais um ano que se passou. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Jesus. Nós somos gratos, Pai, porque a vida do Senhor, Pai, nunca nos faltou. A tua unção e a tua presença, Pai, ela é real nesse lugar, Jesus. Nós queremos te honrar, nós queremos te engrandecer nessa noite, Pai. Aleluia, Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Está mais bonito hoje, a gente fica muito alegre de receber visitantes, amigos aqui. Vocês são todos bem-vindos, viu? Estou vendo um casal ali abençoado. Esse casal jovem aqui está desde o início da campanha com a gente. Né? Hoje eu tenho aqui o Pedro Cipriano, mas a sua esposa, a Sandra, né? O irmão Amado e tantos outros amigos que estão conosco aqui nessa... Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos por este momento precioso, por essa oportunidade tão rica que nós temos, ó Deus, de sentar à mesa do Senhor, ó Deus, de comer e beber, ó Deus, das tuas mãos, porque nesta noite, Senhor, nós cremos que espiritualmente, ó Deus, nós estamos assentados na mesa que o Senhor partiu o pão e distribuiu entre os seus discípulos. Senhor, ó Deus, que seja vida em nós o teu corpo e o teu sangue seja cura, Senhor, restauração,
Que a graça do Senhor, ó Deus, venha tocar os nossos corações e as nossas vidas. E que nessa noite todo espírito de desatenção, todo espírito, ó Deus, que vem para roubar a oportunidade dos teus filhos de serem abençoados e edificados, seja repreendido no nome santo de Jesus. Amém. Deixe eu sentar. As crianças vão se deslocar, sim? Não. As crianças vão ficar aqui hoje. Glória a Jesus. Quero, antes de passar a ministração da palavra, quero dizer que nós estamos especialmente alegres, especialmente felizes nesses dias. Nós chegamos ao final do ano de 2024. O ano de 2024 foi um ano simbólico, importante na história dessa igreja. Nós completamos 30 anos aqui. Foi estabelecido aqui um culto no mês de julho de 1994, ainda naquele prédio ali do lado. Aqui nesse lugar passava uma rua. Essa rua que está ali, ela atalhava por aqui, não havia asfalto, era apenas uma rua de chão. E nós encostávamos os carros aqui, enquanto a gente cultuava ali do lado. Era um salão de 11 por 11, prédio grande, mas o salão da igreja era apenas uma parcela dele. E o Senhor nos deu esse prédio aqui depois de 2 anos que nós estávamos lá. De 2 anos o Senhor nos deu esse lote, e que era do Washington, pai da pastora Rowena, que morava aqui bem de frente mesmo. E um dia nós falamos com ele, e ele diz: olha, o lote não é para venda, mas se é para a igreja, então é de vocês, porque o Senhor já disse, ele serviu o Senhor, servo do Senhor, já dorme no Senhor, e o Senhor revelou que ali vai ser uma igreja. E nós, dentro de um ano, nós começamos no mês de janeiro, no mês de dezembro, nós celebramos o culto de passar do ano aqui dentro. E para nós foi milagre, porque nós éramos um povo muito pouca gente, um povo pequeno, e nós, é claro, não estava pronto, mas essa estrutura, né, o grosso da estrutura estava toda pronta. Essa parte, a laje, as paredes, as janelas, o telhado estava pronto. E nós louvamos o Senhor durante esses anos todos, e fizemos 30 anos nesse ano agora, no mês de julho, celebramos 30 anos dessa igreja. Eu louvo o Senhor por cada homem, por cada mulher, por cada obreiro, por cada obreira, por cada pastor e pastora, cada levita, cada adorador que o Senhor colocou nesse lugar para cultuar, para adorar o Senhor aqui. Louvo muito ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor por cada um. A obra não é minha, mas nós sabemos que é uma decisão pessoal de cada um congregar num lugar, e vocês escolheram congregar aqui, escolheram servir ao Senhor juntamente conosco, comigo, com a Rosângela, minha família, e eu sou grato ao Senhor por conta disso. Não quero mencionar nenhum nome, porque certamente vou esquecer alguém. Eu sou muito hábil em esquecer um nome aqui e um nome ali, e sempre alguém fica frustrado porque diz: olha, eu fui esquecido. Estava apresentando os visitantes na noite de sábado, e esqueci de mencionar o pastor Edivaldo, a pastora Iracema, né? E no finalzinho, logo depois, a gente recuperou. Minha cabeça é assim, né? Nunca fui de uma memória prodigiosa. Mas, sabe, queridos, o que nós precisamos mesmo é nos lembrar da palavra de Deus. Dela nós não podemos esquecer. Claro que nós não podemos esquecer os amigos. Claro que nós não podemos e não esquecemos. Às vezes a gente tem um lapso de memória. Mas nós somos agradecidos e nós temos em memória. E se nós que somos humanos e esquecemos, temos em memória, certamente Deus tem muito mais em memória. Sou grato ao Senhor por cada pessoa que escolheu
está aqui conosco nessa noite, visitando, nos conhecendo, nos permitindo conhecê-los também, dividindo conosco esse momento tão importante, né? Esse momento significativo, que é uma transição de um ano para outro ano. É um momento que é reverenciado em todas as partes da terra. As pessoas fazem movimento de louvor, de culto a Deus e a outros que também não é Deus. Há um mover em toda a terra nesse momento, celebrando esse ano novo, desejando coisas boas para o ano que vem, para o ano novo que virá. Mas nós estamos na presença do nosso Deus, nós escolhemos esse lugar, e eu louvo o Senhor que você escolheu esse lugar. Eu quero pedir a você que fique no espírito de louvor, de adoração, de reverência. Um culto desse tipo, ele é sempre desafiador para quem vai ministrar, porque tem um clima festivo, tem uma expectativa de festa. Daqui a pouco começa a queimar fogos de artifício, e o barulho vai aumentar. Quero dizer a você que está aqui, que a ministração da palavra é desafiadora. O ministro que vem ministrar, ele só é uma parte do processo. Ele é uma parte, apenas uma parte. Porque quando a palavra do Senhor é ministrada, então há uma conexão do trono de Deus, onde a palavra realmente origina, passa pelo ministro e chega até a pessoa. Então, em qualquer um desses estágios, se a palavra for interrompida, se a ministração for frustrada, ela não terá êxito. Por mais que o ministro, por mais que o pregador se esforce, por mais que ele se degladie, ele não terá sucesso. Tem um clamor de lamento, que está no livro, se não me engano, do profeta Isaías, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço ao Senhor? Então, assim, é um questionamento que muitos pregadores fazem. Será que tem alguém ouvindo? Será que tem alguém crendo? Será que tem algum coração aberto? Será que tem alguma mente que está se abrindo, um coração receptivo para esta mensagem, para esta palavra? Se isso foi uma inquietação no coração daquele profeta, no coração do pregador, também é no meu coração, no coração de qualquer um que prega a mensagem. Porque nós pregamos para que a palavra produza o efeito desejado, o efeito que o Espírito Santo de Deus quer em cada coração, que é mudança de vida, transformação e salvação. Quantos nessa noite recebem esta palavra? Que o Senhor possa te abençoar. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Joel no capítulo 2. E vamos ler mais uma vez entre os versículos 21 até o versículo 26. Amém? Abra sua Bíblia então no livro do profeta Joel, capítulo 2. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Amados, nós temos vivido um tempo de muitas perdas, de muito sofrimento,
Eu acredito que isso não é do nosso século. Isso aconteceu no século passado. No século passado houveram duas grandes guerras mundiais, guerras que avassalaram o mundo, que levaram milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, mais de 30 milhões de pessoas perderam a sua vida, numa guerra que durou cerca de 6, 7 anos. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu mais ou menos há 100 anos atrás, entre os anos de 1918 até o ano de 1921, levou também milhões de pessoas. E naquele ano também de 2018, teve uma peste que também varreu grande parte da Europa e muitas partes do mundo, chamada de gripe espanhola, que é também muito semelhante ao que aconteceu agora no ano de 2020, 2021, que foi aquela pandemia que nós todos sofremos muito. Houveram perdas em todas as partes do mundo. Talvez essa pandemia tenha sido o elemento mais devastador dessa era moderna, porque na guerra as pessoas que morrem são aqueles que estão diretamente envolvidos na guerra. Algumas regiões do mundo não sofreram diretamente os efeitos da guerra, a guerra não chegou até eles não foram até a guerra, mas esses anos, especialmente os 2 anos, 2020, 2021, foram anos de muitas perdas, muitas vidas se perderam vidas de pessoas jovens, muito jovens ainda, pessoas mais velhas, pessoas de todas as idades, e quase que não há uma família na Terra que não contabilizou pelo menos uma perda de um ente querido, de um parente, devido a essa pandemia. Então nós podemos dizer que o século 21 já é um século de muita perda. E há muitas perdas sendo acumuladas, e nós só estamos agora chegando a 1/4 do século. Ainda tem 3/4, ainda tem 75 anos deste século, e nós não sabemos o que espera aos moradores da terra nesses 75 anos. Sequer nós sabemos se esses 75 anos serão cumpridos no modelo de vida que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma expectativa de acontecimentos sobrenaturais, nós vivemos na esperança do arrebatamento da igreja, nós vivemos na esperança de uma mudança. Nós somos aqueles que falamos: ora vem, Senhor Jesus. Quantos fazem essa oração? Ora vem, Senhor Jesus. E Ele virá. Nós não podemos dizer que Ele vai vir neste século, eu não posso afirmar isso categoricamente. Mas há alguma coisa que comunica ao nosso coração, ao nosso espírito, que breve virá, que Ele não vai demorar. Mas nessa noite eu quero falar a você sobre restituição. Restituição é algo que vai acontecer na vida daquele que perdeu alguma coisa. Só existe sentido de falar em restituição quando se perde algo. Amém? E eu quero falar sobre 2 tipos de perdas, 2 tipos importantes de perdas. Quero falar também sobre os motivos, sobre 3 motivos por que perdemos. E ainda quero falar o que fazer para ser restituído. Amém? Então vamos resumir. 2 tipos de perdas, diga assim comigo: 2 tipos de perdas. 3 motivos por que perdemos. O que fazer para ser restituído? Eu espero que nessa noite essa palavra possa convencer você. Nós perdemos. Uma das coisas que nós perdemos é aquilo que sequer chegamos a alcançar, porque nós podemos perder a oportunidade quando somos frustrados em alguma expectativa, quando nós somos frustrados num sonho. Esse é o primeiro tipo de perda. Então você pode dizer: mas como eu vou perder uma coisa que eu sequer tive? Na verdade, Deus projetou grandes coisas para cada homem, para cada mulher. Então cada pessoa que você vê nessa terra, vivendo uma vida abaixo do padrão,
do padrão de razoabilidade. Então são pessoas que perderam, foram frustrados o propósito de Deus na vida deles. Você pode até achar que o motivo porque há pessoas vivendo uma vida à margem da sociedade, socialmente à margem desta sociedade, é porque tem gente mais na terra e não há provisão para todos, mas essa não é a verdade. Muitas pessoas estão vivendo uma vida triste, uma vida amargurada, muita gente está vivendo uma vida angustiada, porque foi frustrados sonhos, projetos, ideais. E não é sequer uma condição de competição, não é uma competição contra o companheiro, contra outra pessoa, mas é uma competição contra algo maior, que luta por dentro dessas pessoas, que luta contra elas. O apóstolo Paulo fala que os verdadeiros inimigos, os nossos grandes inimigos, os maiores inimigos, são aqueles que lutam contra nós no nível espiritual. E ele diz na palavra, no Evangelho, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra dominadores. Então são essas as lutas que nós vamos ter que enfrentar. São contra esses inimigos que nós vamos ter que lutar, para que nós possamos manter não somente aquilo que nós temos, mas que nós possamos conquistar aquilo que é reservado para nós. Deus tem reservado coisas extraordinárias para cada homem, para cada mulher. Deus tem reservado provisões, Deus tem reservado um casamento, Deus tem reservado uma casa, uma família, Deus tem reservado. Mas por que há tantas pessoas que vivem sem casa, tantas pessoas que vivem sem família? Deus projetou todas estas coisas, mas nem todos conseguem encontrar. Em Jeremias capítulo 8, versículo 20, nós vemos Jeremias expressando o sentimento do povo de Israel naquele momento de crise em toda a nação, o momento que Israel se afastara de Deus, o momento que Israel estava sendo provado por Deus. Israel tinha abraçado a idolatria, Israel tinha afastado de Deus, adorado aos deuses da terra, os deuses amoreus, os deuses daqueles que habitavam aquela terra, tinham desafiado a Deus, e Deus tinha tirado de Israel a provisão. Muitos acreditam que o livro de Joel tenha sido escrito mais ou menos nesta época, não é bem certo a cronologia, a data, em qual momento o livro de Joel foi escrito, mas alguns acreditam que ele pode ter sido escrito mais ou menos nessa mesma época. E Jeremias, ele faz um lamento, expressando o lamento de toda a nação, e ele diz assim: findou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Essa é uma perda de expectativa, é a perda da oportunidade, é a perda daquele que queria, que esperava, que lançou a sua semente, mas a semente morreu no solo, a semente não germinou. Nesse texto que nós lemos do livro de Joel, ele diz: olha, a semente não brotou, a semente morreu no seio da terra, os animais estavam sofrendo. Às vezes nós perguntamos, às vezes nós clamamos, às vezes nós nos inquietamos como homens e mulheres espirituais e dizemos: Deus, por que isso? Por que nós estamos padecendo? Nós somos servos do Senhor, nós tememos o Teu nome. Às vezes nós não compreendemos, mas no livro de Joel está falando dos animais do campo, está falando das plantas, dos vegetais sofrendo numa terra seca, numa terra em que a chuva não vinha e a colheita não veio. Jeremias era um homem fiel ao Senhor, mas ele também coloca o seu lamento da perda, da frustração, da perda da oportunidade. O outro
tipo de perda que nós podemos sofrer é a perda de bens e valores. Perda de bens e valores. Na verdade, essa é a coisa mais visível, mais palpável que nós conseguimos reparar. Às vezes nós não reparamos, olha, eu perdi uma faculdade, eu perdi um bom emprego. Às vezes a gente não tem essa capacidade de visualizar, porque às vezes não chegou a acontecer. Não chegou exatamente a bater nas nossas portas, mas às vezes Deus tinha essas coisas. Mas quando a gente perde um bem que estava nas nossas mãos, então nós sabemos. E muitos perdem bens materiais e bens espirituais. Saul perdeu a sua coroa, Saul perdeu o seu trono, depois ele perderia a sua família, quase todos os seus descendentes seriam mortos. E isso foi uma perda terrível na vida de Saul. Outros perdem a dignidade, outros perdem o bom nome, outros perdem a sua honra. Quantas pessoas estão perdendo o seu bom nome? No livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 1, diz assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado vale mais do que prata e do que ouro. Sabe, queridos, quantas pessoas hoje têm um bom nome e daqui a pouco não terão mais? Quantas pessoas hoje são pessoas respeitáveis dentro da sociedade, mas daqui a pouco estarão envergonhadas? Tinha um irmão aqui alguns anos atrás e ele gostava de falar uma coisa, ele usava uma frase e ele diz: olha, cuidado com o pecado, cuidado com nutrir o pecado dentro do seu coração, porque você pode esconder ele dentro do seu coração, mas amanhã ele estará nas primeiras páginas do jornal da cidade. E é verdade. Quantas pessoas fazem no oculto, no escondido? Quantas pessoas estão fazendo coisas, tramando, mas um dia, quando ele menos espera, tudo isso é jogado no conhecimento das pessoas. Vem a vergonha, vem a desonra, vem as perdas. Nós estamos vivendo num país em que parece que a dignidade, parece que o bom nome é uma coisa que não tem mais importância, né? As pessoas que se tornam, que têm suas dignidades, às vezes são deputados, senadores, governadores, prefeitos, de repente vão para a cadeia, depois saem da cadeia, estão de novo nos seus postos, nas suas posições, e a sociedade está acostumada com isso, parece que vê isso com naturalidade, já não se assusta mais, já não se assombra mais. Mas sabe, queridos, há muitos que estão perdendo esse bom nome. Estão perdendo esse bom nome exatamente por outros bens, por outros valores que eles querem se apropriar. Mas Salomão continua dizendo que mais vale o bom nome do que muito ouro e do que prata, do que tesouros. Mas sabe, amados, há uma perda mais séria do que esta ainda, que é a perda da comunhão com Deus, é a perda da espiritualidade, é a perda da santidade, é a perda da alegria do Espírito. Davi teve um processo de perda, e o processo de perda de Davi, ele chegou um momento que a honra dele foi lançada por terra. Davi cometeu coisas muito ruins. Os irmãos conhecem a história de Davi. Davi era um rei, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha uma comunhão perfeita com Deus, mas ele comete um adultério. Sob a ordem dele é cometido homicídio contra um dos seus soldados, e ele se sente muito triste, ele se sente amargurado, e lá no Salmo 51, o Salmo 51 registra a oração de lamento, a oração triste, mas uma oração de intercessão, uma oração de arrependimento de Davi, que diz: Senhor, eu cometi pecado, o Senhor será justo quando julgares, em pecado eu fui concebido. Ele não tenta se justificar,
Davi não tenta amenizar a sua culpa, a seriedade do seu pecado, mas sabe, queridos, em meio a todo aquele sofrimento, em meio a toda aquela realidade inquestionável, que ele não nega, que ele nem tenta negar, ele diz: Senhor, mas volta a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe, queridos, Davi não pede sequer que Deus desistisse de punir ele. Davi nem sequer pede que Deus desistisse de punir a sua casa, a sua família. Davi sabia que isso haveria de acontecer. Porque o profeta foi na casa dele, o profeta Natan, e disse para ele, sob a direção de Deus: olha, você vai pagar pelo que você fez. O que você fez em oculto será feito contigo à luz do meio-dia. E o sangue que você derramou na casa alheia será derramado dentro da sua própria casa. Talvez eu teria insistido e persistido em orar, dizendo: Deus, por favor, não faça isso. Não deixa que o sangue seja derramado dentro da minha casa. Afinal de contas, os meus filhos não têm culpa disso. Afinal de contas, a minha família é inocente a respeito disso. E seria bastante razoável que cada um de nós fizesse esse tipo de oração. Mas essa oração não está registrada na Bíblia. Pode ser que ele até tenha feito, mas ela não ficou registrada. Mas uma coisa, ele ficou registrado: Senhor, não deixe que a alegria da tua salvação saia de dentro de mim. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós perdemos a alegria da salvação, então já não resta mais coisa. Já não resta mais esperança de salvação. Não resta nenhuma esperança de salvação. Porque o que nos move, o que nos traz a este lugar, não é o compromisso. Não é o compromisso com o pastor da igreja, não é o compromisso com a família, com a esposa. Não, é o compromisso com o Espírito do Senhor. Mas sequer é o compromisso que vai te manter aqui. O compromisso pode te trazer 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, talvez 1 ano, 2 anos. Mas o que vai te fazer permanecer até o fim é algo que move dentro do seu coração um prazer, uma satisfação, um gozo de estar dentro desta casa, de estar ouvindo a voz do Espírito do Senhor, de se alegrar na presença de Deus. É para se alegrar na presença do Senhor que você conseguirá, que você vai vir aqui, que vai fazer com que você queira estar nesse lugar. Nós vemos Davi falando sobre isso e diz: olha, de madrugada na minha cama eu perco o sono e começo a me lembrar quando nós íamos no meio da multidão festiva, entre brados e gritos de alegria, com a multidão em festa para a casa do Senhor. Ele está falando de uma alegria genuína. Ele não está falando de uma responsabilidade de sacerdote, e nem mesmo de uma responsabilidade do rei para com o santuário, para com o templo. Não, ele está falando do prazer e da alegria genuína que o adorador sente de estar diante do seu Deus, do Deus que ele adora. Sabe, amados, então nós precisamos compreender isso, para que nós possamos compreender os motivos que nos levam a perder o que nós perdemos. Tem alguém aqui nessa noite que perdeu alguma coisa, que tem perdido, perdeu nesse ano de 2025? 2024, 2025 ainda não começou. Perder em 2025 significa que você já está começando a perder as expectativas, né? Mas tem alguém que perdeu alguma coisa nesse ano? Tem? Você perdeu alguma coisa preciosa? Tem alguém? No ano passado? 2 anos atrás? 3 anos atrás? Tem alguém? Tem? Eu também perdi. De certa forma, nós estamos sempre perdendo alguma coisa. Não é verdade? Estamos sempre perdendo alguma coisa. Nem que seja um pouquinho da vitalidade, nem que seja um pouquinho da força, do vigor, nem que seja um pouquinho do ânimo. A gente perde, né, pastor? A gente está sempre perdendo. Mas é preciso ter um momento de virada. É preciso ter um momento de reversão. Porque se nós continuarmos a perder dia após dia, semana após semana, mês após mês,
Vai chegar uma hora que não vai sobrar nada. Nós nos cansamos durante um dia, nós perdemos a nossa energia, mas vem a noite quando nós recuperamos através do sono e nos levantamos pronto para um novo dia, no dia seguinte. Então assim deve ser a realidade espiritual. Nós restituímos as nossas forças numa boa noite de sono, restituímos a nossa força quando nós nos alimentamos. Mas há coisas que não são restituídas, há coisas que não funcionam bem assim com uma noite de sono. Há restituições que não virão quando se assenta numa mesa, diante de uma mesa farta, porque são muito mais permanentes. Nós perdemos quando somos insensatos, quando somos imprudentes e negligentes. Nós lemos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 29, quando Davi se apresenta diante do rei Aquis, que é um filisteu, um rei de uma das cidades da Filístia, para batalhar contra o povo de Israel. Eu não sei o que Davi estava fazendo ali. O contexto não é explícito. Ninguém explica qual era a ideia de Davi, se o propósito de Davi era realmente lutar contra o seu próprio povo, ninguém explica. Ou se ele ia fazer igual alguns dos príncipes dos filisteus pensaram que ele ia fazer, quando chegasse a hora da batalha ele ia virar a espada dele contra os próprios filisteus, e eles não permitem que ele vá à guerra. Na verdade, o Aquis queria que ele fosse, mas os outros reis das outras cidades, estados, não aceitaram, disseram: não vamos aceitar esse homem, porque ele vai nos trair. E eu fico olhando para esse quadro e pensando, o que levou Davi a ir até a terra dos filisteus? Sabe, queridos, e a conclusão que eu chego é só uma: insensatez. Davi foi insensato, Davi foi imprudente e Davi foi negligente. Talvez isso seja duro demais para falar de um homem segundo o coração de Deus. Talvez isso seja duro demais para falar de um homem que tinha o Espírito de Deus, que tinha o éfode, um homem que tinha como consultar Deus. Mas sabe, queridos, eu desconfio seriamente disso. Porque é o mínimo que se pode dizer. Era uma viagem de 3 dias, ele gasta 3 dias para se deslocar. Ele deixa a cidade de Ziglag, onde estavam as mulheres e as crianças e os idosos, sozinho, sem proteção, para ir lutar ao lado de um filisteu. Uma guerra que não era a guerra dele. Então eu não vejo Deus dizendo: Davi, vai lá. É atribuída a Einstein uma frase que diz que Deus não joga dados. Significa que Deus não joga com a sorte, Deus não faz apostas na sorte. Vamos ver o que dá. Às vezes vai dar sorte e o Aquis não vai querer, os outros não vão querer, Davi não vai precisar de manchar suas mãos com sangue judeu. Eu não sei, queridos, mas eu tenho uma suspeita muito séria que isso foi algo meramente do coração de Davi. E ele insiste. Quando eles dispensam ele deveria se dar por agradecido, né? Bem, eu vim aqui, fiz uma média e vamos embora. Não, ele insiste. Olha, eu vim lutar, o que é? Por que é que vocês não querem que eu lute ao lado de vocês? Será que eu fiz alguma coisa errada? Irmãos, e o povo dele, as mulheres, as crianças, estavam sozinhos em Ziglag. Como fazer uma coisa dessa, pastor Sam? E é exatamente por isso que quando eles chegam lá, 3 dias depois, quando eles pegam aquela viagem, e a cidade estava destruída e queimada a fogo, e as mulheres e as crianças foram levadas, os soldados deles dizem: vamos matar esse Davi, vamos matar esse rei, porque esse homem é imprudente, esse homem é insensato. Irmãos, eles desconsideraram todos os momentos que Davi foi o comandante deles, exemplar, desconsideraram todos os momentos que Davi foi o herói das batalhas e das guerras, e agora eles só pensavam nisso. O nosso comandante falhou, o nosso comandante foi imprudente, o nosso comandante foi negligente, o nosso comandante não consultou Deus. E a Bíblia diz que Davi chora, e todos choram, e choram até não restar mais forças. E só depois
de tanto choro, de tantas lágrimas, pelas perdas que eles tinham sofrido, é que Davi diz assim: vai lá, chama lá o sacerdote, manda ele trazer o éfode. E aí ele diz: olha, vamos consultar o Senhor, se eu posso ir atrás dos amalequitas, aqueles que sequestraram as nossas mulheres e crianças, e se o Senhor nos dará a vitória. E aí ele consulta o Senhor diz: vá, porque certamente vocês vão alcançar. E ele diz: e nós vamos trazer as nossas mulheres e crianças? O Senhor diz: vão trazer tudo e vocês não vão perder nada. Vocês vão alcançar tudo e libertarás. Está escrito assim. E então consultou Davi o Senhor dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor diz: persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. 1 Samuel capítulo 30, versículo 18. Amados, todas as vezes que nós presumimos dentro do nosso coração que a vontade de Deus é uma, quando nós não perguntamos para o próprio Deus qual é a vontade dele, nós vamos incorrer em situações perigosas para a nossa vida. Amém? Às vezes nós achamos que coisas aparentemente muito simples, já está tudo resolvido. Por que perguntar a Deus se eu devo ir atrás daqueles que sequestraram minhas mulheres e as crianças, as mulheres dos meus homens e as crianças? Isso não está óbvio que é uma necessidade? Nós pensamos que toda necessidade é justificativa para nós agirmos. Mas não é a necessidade que é uma justificativa para nós agirmos. Nós devemos agir de acordo com a direção de Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele não age por conta de uma necessidade, ele age de acordo com a orientação de Deus. E há um tempo de nós agirmos, há um tempo de nós pararmos, há um tempo de nós esperarmos e há um tempo para correr. O Senhor manda, então ele vai. Em segundo lugar, nós perdemos quando somos incrédulos. Há uma situação de seca terrível em Israel, em Samaria, em todo o norte de Israel. E o profeta Eliseu, que tinha orado ao Senhor para que houvesse aquele momento de seca, né? E aquele povo tinha se afastado do Senhor, aquele povo estava sofrendo, e vem o rei e pede ao profeta uma solução para aquela situação. E o profeta se levanta no meio da multidão onde estava o rei estava apoiado no braço de um oficial, e o profeta diz assim: amanhã, por volta desta hora, quer dizer, um dia depois, 24 horas, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava apoiado disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 a 3. Amados, aquilo era uma situação que era totalmente impossível, improvável. Como? Os exércitos da Síria tinham cercado toda a Samaria, eles estavam sitiados, eles estavam acampados em derredor. Eles não tinham comida nenhuma dentro da cidade. Aí vem Eliseu e profetiza dizendo: daqui 24 horas nós teremos comida abundante e comida barata. O oficial diz: isso não é possível. Isso não é possível. Então o profeta diz: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer, porque você é incrédulo. Sabe, amados, os incrédulos não vão experimentar nada de Deus. A palavra do Senhor diz: se creres, vocês vão ver a glória de Deus. É Jesus que está falando isso para Marta e para Maria, diante de um defunto, diante de um morto de 4 dias. Jesus está dizendo para elas, porque Jesus estava dizendo que era possível o irmão delas voltar à vida. Mas ele estava morto há 4 dias, estava já num estado de decomposição. E Jesus disse: se você crê. Amados, nós queremos alguma coisa de Deus, nós estamos querendo restituição nas nossas vidas. Você está querendo restituição na sua vida, sim ou não?
Então você precisa crer. Porque se você não crer, não haverá restituição. E de fato aconteceu. O Senhor trouxe um mover, um estrondo, assombrou os exércitos da Síria, bateram-se em retirada, fugiram, largaram as suas tendas, largaram as suas provisões, as provisões que eles trouxeram para sustentar eles durante semanas, durante meses, largou tudo para trás e fugiu. Interessante que foram alguns leprosos, pessoas que não tinham nada a perder, porque já estavam totalmente à mercê das situações mais difíceis, é que foram os primeiros a chegar. Vamos lá. Se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer, mas vamos acreditar. E foram os primeiros a comer. E aquele oficial do rei, que quando chegou e viu o movimento, veio uma tropa de gente, correu, passou por cima dele e matou ele a pisoteado. E cumpriu a palavra do profeta na vida dele. Você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer, porque você é incrédulo. Sabe, queridos, às vezes nós costumamos achar que Deus não quer fazer as coisas para nós, porque Deus não é bom, porque isso, porque aquilo, mas nem sempre nós vemos o verdadeiro motivo pelo qual as coisas não acontecem nas nossas vidas. Às vezes não acontece por conta de falta de fé, de incredulidade. Deus está querendo fazer coisas na sua vida. Deus está querendo restituir coisas dentro da sua casa. Deus está querendo restituir no seu casamento. Deus está querendo restituir nas suas provisões, nas suas finanças. Mas você precisa crer. É verdade que quando as coisas estão muito difíceis, nós temos muita dificuldade de crer. Mas sabe, queridos, nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus é Deus de milagre. Ele não é somente Deus das coisas pequenas. Na verdade, é o milagre que move o coração de Deus. Deus quer fazer coisas grandes para que nós glorifiquemos Ele. Ele faz tantas coisas grandes quanto as coisas pequenas. Terceiro motivo, porque nós perdemos quando somos rebeldes. Quando o Senhor fala alguma coisa, nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós sabemos qual é a direção de Deus, e nós tomamos outra direção. Lá no 1 Samuel, no capítulo 15, nós vemos quando o Senhor fala através de Samuel, manda Saul ir fazer uma guerra, uma batalha contra o rei que tinha trazido dano a Israel, e ele dá uma ordem explícita, e diz, você vai fazer assim, 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 assim. E quando chega no campo de batalha, Saul faz coisas totalmente diferentes. E ele volta para Israel. E é interessante que ele levanta um monumento a ele. É muito interessante esse fato. O Senhor fala com Samuel, olha, Saul se rebeliou, Saul fez tudo diferente. E quando chega pela manhã, Samuel passa a noite inteira lutando com Deus, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, porque Samuel sabia o que Deus estava para fazer. Rasgar o nome de Saul, tirar o reino de Saul. Mas nem toda a intercessão de Samuel foi suficiente. Deus decidiu. E para piorar, querido, Saul levanta um altar, levanta um monumento de louvor a ele mesmo. E ele vem argumentar com Samuel. E Samuel diz assim, olha, rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Por que tu rejeitaste a palavra do Senhor? Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei Israel. O reinado de Saul foi tirado dele, porque ele foi rebelde. Às vezes nós olhamos para a rebelião de Saul e achamos até mesmo um absurdo. Nós olhamos para aquilo e falamos, como é que esse homem desobedece a Deus dessa maneira? Como é que esse homem que conhece Deus se rebelia contra Deus? Mas às vezes consideramos, quantas vezes somos rebeldes à direção de Deus? Quantas vezes somos rebeldes ao chamado de Deus? Quantas vezes somos rebeldes àquilo que Deus determina para nós? Quantas vezes nós negligenciamos o propósito de Deus para as nossas vidas? E depois nós queremos que tudo dê certo, queremos que tudo funcione.
Quantas pessoas estão sendo rebeldes àquilo que o Senhor fala a respeito do seu papel, da sua função, como sacerdote, como homem ou como mulher, como mãe, como pai, como obreiro. Estão renunciando à direção de Deus, à ordem de Deus. E quando vêm as perdas, eles não compreendem assim. Da mesma maneira que Saul. Talvez se Saul tivesse se humilhado diante do profeta, diante do Senhor. Talvez se Saul tivesse reconhecido o seu pecado e disse, realmente eu pequei. Talvez Deus tivesse perdoado Saul, mas ele não faz isso. Não. Mas sabe, queridos, eu quero encerrar daqui a alguns minutos. Mas eu quero falar para você sobre o que fazer para ser restituído e o que pode impedir a restituição. Amém? É necessário mudança de atitude. Às vezes nós pensamos que basta nós colocarmos naquele papelzinho, né, aquele projetando, e depois nós ficarmos orando, e vou orar todos os dias por esses projetos, né? Às vezes pensamos que só basta isso. Coloquei 8, pastor Santo. Fiz mais um hoje. Coloquei 8. Então, aqui estão meus propósitos, Senhor. Aqui estão meus desejos. Tem alguém aí que tem desejos? Colocou nesse papel alguns desejos? Sim ou não? Colocou desejos? Sabe, queridos, você pode até colocar um desejo, mas não são os seus desejos que vai fazer você alcançar. Desejo é só o começo. Mas o que vai fazer você alcançar a restituição daquilo que você perdeu, daquilo que foi frustrado, daquilo que você precisa que seja restituído, são as atitudes que você vai tomar em relação a esses desejos. São as atitudes. Porque nós desejamos coisas, todo mundo deseja alguma coisa. Mas será que as pessoas têm o que desejam, sim ou não? Será que a maioria das pessoas vão alcançar o que deseja? Claro que não. Porque se todas as pessoas alcançassem o que desejam, nessa terra não havia nenhum pobre sequer. Nessa terra não havia nenhum velho sequer, todo mundo seria jovem. Né? Nessa terra não haveria nenhuma pessoa triste, porque todo mundo seria muito alegre, muito feliz. Porque todo mundo deseja coisas boas. Mas a questão é que nem todas as pessoas agem à altura daquilo que querem. Nós lemos aqui, nos dias da campanha, um texto, repetimos ele, que o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. Então são as atitudes que você vai tomar que vai realmente garantir, casado com a sua fé, com o propósito em Deus, que vai garantir que você vai ter restituição na sua vida. Amém? É preciso você voltar atrás e retomar, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5. A igreja de Éfeso tinha começado muito bem e também perdeu a comunhão com o Senhor. Tinha se esfriado. E o Senhor, repreendendo aquela igreja, diz, volta às primeiras obras. Lembra de onde caíste e retoma o processo. Porque senão eu vou retirar o candeeiro de vocês. Segunda coisa, arrependimento e contrição. Quando nós pecamos, quando nós negligenciamos, quando nós erramos, é preciso de arrependimento e contrição. É preciso se arrepender na presença de Deus. É preciso se arrepender quando nós erramos e falhamos contra o irmão, contra o marido, contra a esposa. É preciso arrependimento. Terceiro, pare de ficar olhando para trás. Para de ficar pensando naquilo que você perdeu. Olha, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu era assim, eu era desse outro jeito. O apóstolo Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Sabe, queridos, o nosso alvo é para frente. O passado passou. Você perdeu, agora você se concentra em alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. O Senhor está dizendo, eu vou restituir aquilo que foi perdido, aquilo que foi cortado, aquilo que foi devorado. Restituirei os anos. Ele diz, os anos que vocês perderam.
Mas nem sempre o que nós vamos receber é exatamente aquilo que nós perdemos. A Bíblia diz que Deus restituiu a Jó a sua saúde. Deus restituiu a casa que Jó perdeu. Mas Deus não pôde restituir aqueles 10 filhos. Ele teve outros filhos, porque aqueles morreram. E muitas pessoas estão vivendo infelizes porque quer aquilo que perdeu. Quer uma coisa que não vai vir mais. Tem pessoas que perderam entes queridos e agora não frequentam mais a igreja, não servem mais o Senhor porque perdeu um ente querido. Tem uma cena muito pesada que aconteceu com o meu irmão, mais novo do que eu, que é pastor de uma igreja lá no Trindade. Ele perdeu um filho com um acidente, com 19 anos. E ele chegou ali, o filho dele estava lá na rodovia, estava no chão, no solo. E o meu irmão então dobrou o seu joelho diante de uma multidão de pessoas e levantou as suas mãos e disse: Senhor, eu vou servir o Senhor mais ainda durante toda a minha vida. Eu não rejeito o Senhor. Ele fez essa oração lá. E foi interessante que ele fez a oração naquele momento de caos, sem refletir, sem esperar o amanhã. Mas no momento mais duro da dor, ele confirmou a sua decisão de servir ao Senhor. Pare de lamentar por aquilo que perdeu. Aquilo que você perdeu não virá, mas Deus pode te dar coisas melhores ainda. Deus pode te dar mais. Deus pode suprir. Pastor, mas eu perdi a alegria quando eu perdi um filho, quando eu perdi um pai, quando eu perdi a mãe. Deus vai te dar alegria de novo. Amém? Deus vai te dar alegria de novo. Aquele filho não vai voltar mais. Aquele pai não vai voltar mais. Aquela mãe não vai voltar mais. Mas o Espírito do Senhor é alegria no seu coração. Ele é conforto, Ele é consolo. Pare de lamentar e comece a agir. É necessário deixar o Senhor conduzir você. Durante essa semana passada eu estava orando. E o Senhor estava falando comigo a respeito de uma passagem que tem na Bíblia. E essa passagem diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Está lá no Salmo de número 37, no versículo 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, como o sol do meio-dia. E eu fiquei orando ali pela manhã, pela madrugada, a respeito do que significava aquilo. E sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Que eu precisava entregar os meus sentimentos ao Senhor. Que muitos sentimentos que a gente nutre dentro do coração são puramente carnais. Eu não sei se isso acontece só comigo, se acontece com você, mas às vezes a gente começa a ficar revoltado. A gente fica revoltado com a pessoa, o marido fica revoltado com a esposa, fica revoltado com o filho, fica revoltado com o irmão lá da igreja, com a falta de amor, com a falta de compromisso, e a gente começa a nutrir o coração da gente com esse tipo de sentimento, mágoa, ressentimento. Aí o Senhor diz assim: entrega esse sentimento, entrega isso, coloca isso. E eu entendi que tinha que entregar isso. E comecei a orar e dizendo assim: Senhor, tira do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, todo pensamento negativo, porque eu não quero ficar pensando coisas erradas. E depois eu saí e fui caminhar, ainda era bem cedo. E quando eu estava caminhando, o Espírito do Senhor estava me instruindo ainda. E eu vi um pai com um carrinho de bebê, com a sua criança. Ele tinha apenas alguns meses, só alguns meses, talvez uns 4, 5 meses. Era bem cedo ainda, antes das 7 da manhã. Aquele bebezinho estava quietinho lá no carrinho, e o pai estava passeando com ele no parque. Então o Espírito do Senhor começou a dizer: olha, isso é caminhar, isso é entregar os seus caminhos ao Senhor. É assim que você deve fazer. Aquela criança não escolheu estar no parque naquele horário, quem escolheu foi o pai. Aquela criança estava suprindo de todas as suas necessidades, o pai levava, o pai trazia. E sabe de uma coisa, querido? Aquela criança estava em paz. Ela não estava aflita. Parece que não faltava nada para ela. Então é isso que o Senhor quer de nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quantos aqui estão procurando restituição, buscando restituição? Quantos precisam de restituição? Levanta a sua mão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E Ele vai restituir na sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor vai restituir na sua vida? Amém?
Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega os seus projetos ao Senhor e Ele vai estabelecer os seus projetos, os seus planos. Entrega os seus sonhos, entrega a sua vida ao Senhor, os seus ideais. Feche os seus olhos agora, levante as suas mãos. Eu quero agora que você visualize as suas perdas. Eu quero que você visualize e de uma vez por todas e comece agora a dizer: Senhor, eu quero mudança nesses aspectos. Eu quero mudança, Senhor, na minha família. Eu quero mudança na minha casa. Olha agora, talvez seja no seu casamento. Talvez seja ali que você precisa. Talvez seja nas suas finanças. Talvez seja no seu trabalho. Talvez seja nos seus relacionamentos. Talvez seja no seu relacionamento com seu filho. Talvez seja no seu relacionamento com a sua esposa. Você que é homem e você que é mulher. Talvez seja no seu relacionamento com o seu marido. Mas o Deus da restituição está aqui nesta noite. Mas Ele não vai completar tudo de uma vez só. Mas Ele vai te fazer entender por que caminho andar. Ele vai te conduzir, se você desejar. Isso é só um começo. O desejo é um começo. O propósito é um começo, mas não é só isso. Você vai precisar, dia após dia, se concentrar em buscar a estratégia do Senhor, em buscar entendimento, em deixar de agir por precipitação. Talvez Davi tenha precipitado quando ele foi para aquela terra, não cogitou o risco, o perigo que era iminente. Ele desconhecia as estratégias dos adversários, dos seus inimigos. Mas quando nós entregamos os nossos caminhos verdadeiramente ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai nos conduzindo. Entrega as primícias do seu dia ao Senhor, amém? Entrega as primícias do seu dia ao Senhor, ao amanhecer, logo ao amanhecer. Começa orando, pedindo direção do Senhor sobre o seu dia. Ao entardecer, agradeça o Senhor por esse dia. Louve o Senhor. Busque a presença do Senhor para dentro da sua casa. Busque a presença do Senhor dentro dos seus projetos. Confie ao Senhor dos seus projetos e eles serão estabelecidos. Eu profetizo e declaro isso na sua vida. Toma posse nessa noite. E aquilo que foi roubado, que foi tirado de você, aquilo que foi destruído na sua vida, se você crer, e se você confiar no Senhor, e se você entregar confiadamente nas mãos do Senhor, Ele vai te dar em dobro. Ele vai restituir na sua vida. Israel tinha se afastado de Deus. Israel tinha pecado contra o Senhor. Israel tinha cometido idolatria, prostituição da idolatria. Mas o Senhor diz: eu não ficarei para sempre em contenda com o meu povo. Este é o meu povo, esta é a minha terra. Eu os abençoarei, eu restituirei e darei a eles em abundância. Porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer abundância para as nossas vidas. E Ele diz: vocês comerão até ficar satisfeitos e vocês serão fartos. Você toma posse dessa palavra? Sim. Diga assim: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Eu não sei aonde você precisa de restituição. Talvez seja na sua saúde. Então diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra para o meu corpo, para a minha saúde. Talvez seja na alegria, talvez seja nas suas emoções. Então diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra sobre o meu coração, nas minhas emoções. E eu declaro: eu viverei alegre, viverei feliz na presença do meu Deus. Talvez seja nas finanças. Talvez você tenha lutado nesse ano de 2024 e a escassez bateu na sua porta. A escassez entrou para dentro da sua casa, na sua despensa, na sua cozinha e nas suas panelas. Houve falta de tantas coisas. Mas a palavra do Senhor, eu declaro esta palavra para a sua vida: você vai comer até ficar satisfeito e serão fartos, farto. Toma posse desta palavra.
Feche a sua mão e diga: eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta bênção. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra de profecia. Eu tomo posse, porque o Senhor já conquistou lá na cruz. É meu direito, é direito nosso, é minha herança. Aleluias! Confia no Senhor, adore o Senhor, abre a tua boca nesta noite e declara sobre a tua vida, declara sobre a tua casa, declare sobre o teu casamento, declare sobre os teus filhos. Profetiza agora, você é profeta de Deus. Traga à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Isso é fé. Exerça fé nesta noite e diga: eu vou conquistar, eu vou me apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida, em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Quantos tomam posse desta palavra? Quantos tomam posse? Diga: eu tomo. Dê uma salva de palmas aos nossos Deus.